Bom dia, pessoal. Penso que a gente combinou, né, que iniciaria agora às 9 horas o encontro, e a gente sabe que as pessoas têm reuniões e compromissos, né? Então eu vou pedir para quem está com o microfone aberto, de repente fechar, para não ficar um som, um eco nas falas, né? E aí, quem for falar, quem na sequência falar, as outras fecham também, tá? Depois a gente vai orientando, então, ao longo do encontro, como é que ele vai funcionar. Então, bom dia para todos os colegas e participantes. A comissão NEPAS, né? Eu estou aqui representando essa comissão, fica muito feliz de poder fazer esse segundo encontro de educação permanente na FAS, cujo título é Na linha de frente em tempos de pandemia, né? Em que o objetivo é poder socializar experiências e ações que os colegas da instituição estão realizando nos diferentes serviços. E, com isso, socializar as vivências entre todos os trabalhadores, porque uma das maiores preocupações nesse momento, que nós pensamos assim, a FAS é um organismo, e um organismo sempre é vivo, tem vida, né? Depende de conexões, relações interpessoais, e nesse momento, mesmo quando não tem pandemia, a gente convive mais próximo. Quando não, a gente faz uso da tecnologia e, como eu digo, do cyberespaço para se aproximar, né? E fazer essa troca se torna muito rica e é uma forma, uma preocupação que penso que ocorre com todos os trabalhadores da assistência e gestão nessa questão de se aproximar de uma forma ou de outra, né? Então, nós estamos hoje aqui para isso. Na sequência, eu vou apresentar as colegas, vou apresentar a comissão, né? Mas o que é importante também nesse momento é destacar, eu gosto sempre de citar um pensador, uma pensadora, né? E hoje eu pensei em trazer uma fala do Rubem Alves, que todos nós conhecemos por trabalhar na assistência, né? E com esse suporte na questão da vulnerabilidade social. O que ele fala lá num livro chamado Entre a Ciência e a Sapiência, o dilema da educação. O que é que se encontra no início? O jardim ou o jardineiro? Ele afirma que é o jardineiro. Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde, um jardim aparecerá. Mas havendo um jardim sem jardineiro, mais cedo ou mais tarde, ele desaparecerá. O que é um jardineiro? Uma pessoa cujo pensamento está cheio de jardins. O que faz um jardim são os pensamentos do jardineiro. O que faz um povo são os pensamentos daqueles que o compõem, né? Então, sim, nós somos jardineiros da assistência social e nós construímos os nossos jardins, os nossos espaços, e temos um grande jardim que é a Fundação de Assistência Social, né? Então, sejam todos bem-vindos. Nós cumprimentamos a presidente da FAS, a Marlês, as colegas que aceitaram o convite, né, para contribuir com esse momento, e os integrantes da comissão NEPAS e todos os trabalhadores da assistência social. Sejam bem-vindos. A gente quer passar a palavra para a Marlês, né, também dar as boas-vindas e fazer a fala dela. Bom dia, Marlês. Bom dia, turma. Olha, foi um prazer vê-las. Quero dizer que eu vejo as carinhas todas bonitas, ótimo. Isso é muito bom. O último mês está todo mundo com umas caras bonitas, arrumadas, assim. Olha, Fábio, todo mundo.
Gente, eu acho que é muito importante. Um homem ali, né? Tem o Everson dizendo que está faltando homem, mas ele está aqui. Ele está aqui, ó. Não é falta. Então, ou ele virou, né? Está faltando homem, está aqui do meu lado. Gente, fora as brincadeiras, eu acho que primeiro agradecer a todos vocês, porque foi um ano bem difícil e vai ainda continuar, muitas coisas ainda temos que fazer. E lembrar, gostei do texto, Luciana, porque se vocês pensarem bem, quando a gente pega uma flor e você esmaga a flor, mais perfume ela solta, mais perfume ela exala. Então, gente, quanto mais nós temos que enfrentar, mais poderosa, melhor serão nossas vitórias, porque a gente vai encontrar os caminhos, as saídas. E eu quero fazer um pedido para vocês. O primeiro é o de agradecimento e gratidão a todos, que vocês repassem para todos os servidores e que continue, né, com esse espírito de buscar alternativas para o que vem também, porque a pandemia não vai terminar agora. E nós temos que também, dentro dessas, eu digo, dificuldades, encontrar saídas, caminhos, nos renovar, buscar outras alternativas, lembrando sempre que a nossa missão e o objetivo de estar aqui, de existir a Fundação de Assistência Social, é para ajudar os que mais precisam, ou aqueles que se encontram em vulnerabilidade social por um momento ou por um fato, né, que nem foi na pandemia. Então, eu quero agradecer o trabalho de todos. Se a gente conseguiu fazer muita coisa, nós devemos a todos, a cada um, porque a Fundação de Assistência Social, ela é movida com a união de todos. Então, isso eu agradeço, e vocês viram que não foi fácil ainda, a gente tem agora mais um pico maior ainda da pandemia. Não é a segunda onda, gente, não é a continuação da primeira. Então, quero desejar a vocês, eu não me encontro pessoalmente, porque é difícil eu sair da fase, não consegui fazer, ir em cada lugar, mas estava aqui sempre para procurar as melhores alternativas e poder ajudá-los a todos. Então, agradecer e, pessoalmente, já dizer para vocês que a luz do Natal ilumine vocês a cada dia do ano que vem. Ilumine vocês com boas ideias, com renovação interior, e que a gente esqueça as mágoas, o que não foi bem feito ou não, defeitos todos nós temos, não conseguimos fazer tudo, mas nós passamos, vocês ficam. Então, que vocês consigam continuar essa caminhada com o mesmo objetivo de sempre e a importância que tem a Fundação de Assistência Social para Caxias do Sul. Eu digo a vocês que eu estou muito orgulhosa, muito feliz, apesar de tudo que a gente teve que passar, a gente conseguiu atender a quem mais precisa e buscar alternativas. Mas que vocês continuem estudando, continuem buscando e conversem, busquem os recursos que têm, tenham diálogo para vir, para propor, né, para inovar, porque nós vamos ter que passar por uma inovação. Até às vezes questionando algumas formas normativas, o que para atender o que é necessário no momento. Mas de coração, eu agradeço a cada um de vocês e desejo que o Menino Jesus abençoe a todos. E parabéns por esses encontros, é muito bom discutir, é muito bom ouvir, e que vocês sigam o caminho, como sempre, né? E nós, a equipe diretiva, agora eu estou com o Júlio também está aqui. Em nome de todos, a gente agradece. Vamos aproveitar esse momento e levem para os demais a nossa gratidão pela ajuda de todo esse ano, que foi bem atípico, ainda mais uma pandemia. Coração, muito obrigada e um bom encontro para vocês. Obrigada. Pessoal, retomando, acho que daí, se vocês... Isso, obrigada.
eu queria mencionar os componentes do Núcleo de Educação Permanente e reforçar que essa questão assim, de buscar conexão dentro da questão da gestão do trabalho, a comissão do Núcleo de Educação Permanente está dentro dessa área, com representantes das diferentes proteções também, é justamente o poder se conectar nesse momento, né, pelo acesso remoto, também é uma forma de buscar o cuidado, porque a educação permanente, ela foca muito nisso, né, a partir das próprias experiências dos trabalhadores. A gente está falando de assistência, por isso que eu menciono assistência social nesse espaço, né. Então, os integrantes da comissão, nesse momento, são o Diogo Nunes de Oliveira, da Diretoria de RH, a Vanice Zancan, da Proteção Social Básica, a Maria Virgínia Pereira, da Proteção Social de Média Complexidade, a Ingrid Baís, da Proteção Social de Alta, a Helena Faquin, na Gestão do SUAS, e eu, Luciane, também da Diretoria de RH e Gestão do Trabalho. Voltando, então, nós temos a colaboração hoje de 6 colegas, né? Elas terão 10 minutos para cada uma, assim, falar das suas experiências e atividades, né? E o olhar de cada uma sobre esse momento de pandemia. A gente coloca a experiência de estar na linha de frente de cada uma, né? Nós faremos, assim, a ordem de fala a partir da parte administrativa, e eu vou sinalizar, assim, fiquei com essa responsabilidade de, quando o tempo estiver esgotando, de avisar as colegas a respeito, né? Então, vai fazer parte, tá, gurias? Eu vou falar primeiro um pouquinho de cada uma, para depois a gente iniciar na sequência, então, as falas, e solicitar para os colegas que estão assistindo que eles podem escrever no chat as perguntas que eles têm para as colegas, que daí no finalzinho eu trago para cada uma delas as perguntas para a gente poder, para que cada uma possa responder ou colaborar, né, com o que for colocado ali no chat, tá bom? Então, nós temos a Ofélia, que vai falar, a Ofélia Sartor Perini, ela é técnica de contabilidade, da Diretoria de Gestão Financeira e Orçamentária, e atualmente ela é diretora desta área. Nós temos a Ana Maria Pincolini, que é psicóloga, da Diretoria de Gestão do SUAS. Nós temos a colega Fabiana Débora Rockenbach, educadora social, Cadastro Único. Temos a colega Cirlei Zanrosso, educadora social, Serviço de Convivência Cruzeiro do Sol, Proteção Social Básica. Temos a Zenilda Faquin, psicóloga. Ela é técnica de referência da Rede de Média Complexidade e ela atua no CREAS Sul, Proteção Social Especial. E nós tínhamos também a Nicole Fiedler, assistente social do NAI, adulto e idoso. Só que hoje ela não pode estar conosco, tá? Por estar assim com uma situação de saúde, né? Num próximo encontro, então, ela já está convidada para participar, que nós temos planejado para março, um terceiro encontro, então ela, né, participará. A gente deseja melhoras para ela, certo? Então, começando, Ofélia, seria contigo o primeiro fala. 10 minutinhos, tá? Certo. Então, pessoal, bom dia a todos, né? Eu fui convidada, agradeço o convite, né, a participar desse momento, né, bem importante para todos, né? E eu vou colocar, então, rapidamente, assim, as minhas sensações, as minhas experiências nesse período, né? Começando pela situação, enfim, primeira, né, que foi nos colocado de como é ser um profissional, né, na área da assistência social, pensando antes, durante e pós-pandemia,
Então, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar para vocês que a minha sensação em estar trabalhando na área de assistência social, enfim, devido à essencialidade que a gente percebe, a questão da assistência, a necessidade e que bom poder estar ajudando tantas pessoas, né? Eu entendo que nos remete a uma responsabilidade muito grande, independente da função que cada um de nós estejamos atuando dentro da assistência, né? Então, a preocupação em oferecer um trabalho de excelência, né, para que chegue na ponta da melhor forma possível e que com a nossa pequena parcela de participação de cada um, a gente consiga atingir um bom trabalho pensando no todo, né? Porque eu defendo que a gente tem que trabalhar em equipe, a gente constrói as coisas juntos, né? Cada um dentro da sua área, da sua responsabilidade, mas é um conjunto de ideias, é um conjunto de atitudes que a gente consegue um objetivo. Então, pensar antes da pandemia era uma situação, assim, mais tranquila, eu vou dizer para vocês, que a gente já estava habituado de uma forma, né? Eu gerenciava o setor de prestação de contas e, como o meu antigo chefe dizia, tem coisas que a gente já faz com o pé nas costas, né? Tranquilamente tu toca, embora sempre com um setor assim com uma sobrecarga grande de trabalho, mas de uma certa forma tranquila, a gente fazia uma atividade, né, que já se dominava dentro daquela rotina que já era conhecedora e que nós estávamos preparados para aquilo, a gente foi preparado de uma forma. Com a vinda da pandemia, a situação já começou modificou para todo mundo, né? E a gente se deparou com situações que tínhamos que viver um dia após o outro, porque não tínhamos como pensar muito tempo para frente, nem planejar, né? Porque a gente começou a viver com uma certa insegurança, né? Uma insegurança porque era novidade para todo mundo, né? E nós tínhamos que estar ali, ou estar em casa, no período que estávamos também em teletrabalho, mas nós tínhamos que atender aos objetivos, às demandas, enfim, que era o nosso compromisso, né? Só que aí veio principalmente o sentimento para mim de insegurança, porque a gente não sabia até que ponto, né? E até hoje a gente tem embora já se passaram vários meses, mas a gente ainda não tem uma segurança, assim, de saber, né, até que ponto que eu estou no risco, eu não estou no risco, muito embora a gente tome todos os cuidados, mas a situação está aí, né? Então, a gente tenta se cuidar ao máximo e, ao mesmo tempo, dar conta do que a gente tem que fazer. Na questão durante da pandemia, meados ali de abril, maio, eu fui convidada, então, pela direção para assumir a função da diretoria orçamentária, né? E aí me bateu me passaram vários filmes, enfim, né? E eu demorei um pouquinho para resolver, para dar a resposta, mas pensando na questão e já observando que a cada vez mais nós poderíamos contribuir e poderíamos daqui a pouco também participar de alguma forma para melhorar, acabei que aceitei o desafio, né? E aí, além da insegurança da pandemia e a situação de viver um dia após o outro, também eu me desafiei, na verdade, com um setor que a rotina, embora eu tenha formação de contador, mas a rotina do dia a dia da contabilidade eu não dominava, eu não tinha o conhecimento. Mas eu sabia que eu poderia estar contando com uma equipe, né? E como eu acredito muito em trabalho em equipe, eu aceitei a proposta, né? E também eu acho que o que contou bastante foi o apoio que eu saberia que poderia estar contando com a direção e a presidência da FAS. Então, várias situações, enfim, ali aconteceram, né? E dia a dia, o trabalho do contador, do técnico, da nossa função em si, ela é muito focada na questão da atenção, é um perfil já de um profissional, assim, muito mais
concentrado, né? Tanto que vocês observam quem circula no setor, que normalmente as pessoas estão mais focadas nas suas atividades, mas foi um momento de se reinventar e eu acreditei que muita coisa eu poderia colaborar no sentido de ajudar, né? Porque nesse momento a gente precisava ainda mais um do outro do que até então, antes desse período, né? Então, a gente estava muito mais na dependência de poder contar com a ajuda de todos os colegas, né, para a gente dar conta das atividades, até porque vieram muitas demandas, né, demandas novas, e que nós tínhamos que conseguir resolver aquilo, muitas vezes sem saber, ou situações novas que a gente precisava dar um resultado, e muitas vezes inseguros, né, porque era novidade para todo mundo, muita legislação surgiu, muita questão de medidas provisórias que a gente não tinha o conhecimento total de como fazer, muito recurso que veio, o recurso que veio do federal era novidade de como que a gente prestaria contas depois, no que poderia gastar, o que não poderia, e eu acho que o fator mais relevante e que ajudou a dar conta de tudo isso foi a poder contar com a colaboração de todos os servidores da FAS, né? De todos os colegas de outros setores também, da gestão do SUAS, da gestão de parcerias, do procurador, enfim, e principalmente da direção e presidência, porque a gente se uniu e conseguiu um pouquinho de cada um, né? Estudando, chegar num objetivo e conseguir executar, né? Algumas atividades que para nós e para todos era novidade naquele momento, né? Então, eu acho que nesse período, o que mais a gente pode, assim, eu conto como, assim, fator relevante, positivo, foi realmente poder contar com todos, né, a colaboração de todos, e sair um pouquinho daquela zona de conforto. Eu acho que as pessoas se obrigaram a se movimentar um pouquinho mais, no sentido de poder trazer o aprendizado, poder buscar estudos, enfim, para a gente conseguir avançar e dar conta de atender a toda a população que depende da gente também, né? E que contam com a gente, e isso acho que nos dá uma energia para a gente seguir a cada dia mais fortes, né? E a questão do pós-pandemia, eu acho que vai nos fortalecer, né, vai nos tornar seres humanos muito mais humanizados, muito mais pensar no outro, que a gente, de certa forma, principalmente falando da minha função, a gente acaba sendo umas pessoas mais fechadas, né, e eu acho que nos proporcionou a enxergar um outro lado também, enxergar o lado mais humano, o lado de outras áreas que até então a gente fazia um trabalho muito mais técnico, né, e ainda a gente tem que fazer, enfim, é o nosso trabalho, é o nosso papel, mas conseguiu abrir esse leque para a gente enxergar um pouquinho além disso, né? Temos uma outra situação em relação aos desafios e possibilidades que foram encontrados enquanto enquanto eu, né, nessa profissão, atuando nesta política, né? Os desafios que eu posso dizer para vocês, que eu entendo, que foi conseguir atender realmente, né, a minha preocupação que a gente não conseguisse dar conta, era um desafio que a gente não conseguiria dar conta por vários momentos. Eu pensei que nós não conseguiríamos dar volta em atender as demandas dentro dos prazos, né, mas esse foi o maior desafio e eu vi que a gente consegue, né, a gente se esforçando consegue, e para mim isso é uma gratificação muito grande, né, muito embora a gente sabe que pode não ter sido perfeito em alguns pontos, né, mas a gente conseguiu, tentando fazer pelo melhor, a gente conseguiu atender. E a possibilidade que eu vejo foi principalmente poder contar com a colaboração de todos. Eu acho que foi um momento, assim, que as pessoas mais se uniram, né, que as pessoas mais se uniram dos diversos setores, não falando especificamente do meu setor, mas dos diversos setores as pessoas se uniram, inclusive com as próprias entidades parceiras que a gente
tem, né, que demandaram enfim, uma necessidade muito grande de apoio também neste momento, porque eles também passando por isso, com todas aquelas crianças, aquelas famílias para atender, né, e mudando radicalmente a forma de trabalhar. Então, surgiram muitas dúvidas, muitos questionamentos, e o que prevaleceu, no meu ponto de vista também, que ajudou, foi a questão da humildade, a gente saber dizer que nem tudo a gente sabe, né? A gente está na fase, mas está em aprendizado constante, né? Diariamente a gente aprende lá e aprende muito, né? Não ter vergonha de dizer isso, né? A gente não sabe tudo e a gente está em constante aprendizado, né? E nesse momento, mais do que nunca, eu acho que a gente se reinventou e aprendeu muitas coisas que não se imaginava em tão pouco tempo, eu diria, né? Que poderia acontecer. Ofélia, um minutinho. Tá. E em relação às perspectivas, né, de transformação após essa pandemia, eu cito principalmente a mudança e o aperfeiçoamento do ser humano, né? Eu acho que a gente aprendeu a olhar e a se preocupar muito mais com a saúde, com os cuidados, né, que não se tinha até então. E um exemplo básico é quantos resfriados, quantas gripes, quanto menos nós tivemos nesse período, né, com as próprias crianças, se a gente for observar quem tem filho em casa, né. Então, é um aprendizado muito grande que ele deve ser levado para a vida inteira, né? Então, a questão do cuidado, a questão da higiene, a questão de muita coisa que passava despercebido pela correria do dia a dia, e a gente parou, freou e observou que a gente pode, sim, ser diferente, né? Então, para mim, o maior aprendizado foi esse, como um ser humano no todo e não somente na questão profissional, né? Agradeço a todos, agradeço a colaboração dos colegas, agradeço a colaboração de todos os colegas da FAS, da direção, da equipe diretiva, né, que sempre nos deram todo o apoio, né, e desejo um ótimo e feliz Natal a todos, um feliz Ano Novo, né, e que passe logo tudo isso e que a gente consiga, né, trabalhar, continuar seguindo, né, mas um pouquinho mais tranquilos nesse sentido, tá? Muito obrigada. Obrigada, Ofélia. Ana Maria, gestão do SUAS. É contigo agora, tá? 10 minutinhos. Eu te sinalizo daí o tempo. Tá? Então, Obrigada. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem? Bom dia a todos, bom dia, colega. Primeiro agradecer a guria aqui do NEPA, da gestão do trabalho, por esse encontro, por proporcionar esse evento, né? As minhas colegas, já que estou representando a diretoria da gestão das ruas, então vou acabar falando um pouquinho de mim, do trabalho, né? Enquanto a Ana colocou 3 para a gente pensar, né? Como é ser um profissional de ruas, quando é diferente, lugar em que a gente tem antes, durante e depois da pandemia, os desafios e possibilidades desse trabalho e as perspectivas de transformação e crescimento ao enfrentar algo tão desconhecido. Tá? Eu vou procurar falar devagar, porque eu estou aqui no auditório da FAS, que é Brasil, então dá um pouquinho de eco. Tá? Na verdade, eu estou sem questões, tá? Eu não sei ser tão didática assim, mas eu acho que vou conseguir contemplar todo. Tá? Olha só, antes da pandemia, o que sabia de psicologia diante de desastres e emergências, eu tinha tido contato com a disciplina, né, da psicologia dos desastres e emergências da URGS, durante o mestrado. Tinha até uma pessoa falar bem importante sobre atendimentos, né, depois de queda de avião, enfim, terremoto, coisa, e veio uma pessoa dar uma aula sobre isso. E eu tinha participado e ido atender em uma situação de emergência que algumas colegas do Brás Norte talvez não lembrar, uma enchente,
cheguei no bairro Fátima, lá em 2011, 2012, tinha ido atender lá na situação aqui, em Santa Maria, e ido naquele tornado, enfim, esses episódios a gente tinha o pré-situação, né, de trauma, o momento de uma e um pós. Só que eles tiveram em comum uma situação que o pós foi mais longo que o durante. E agora a gente está na situação... Ana, deixa eu só te interromper, tá dando uma falhadinha. Tu acha que tu consegue usar o 4G do celular? Como é que eu faço? Como eu faço? Eu desligo o Wi-Fi? Não sei. Eu vou desligar o Wi-Fi e eu saio e entro de novo? Então, mais perto? É que eu eco e eu acho que falha. Tu faz no 4G. Deixa eu ver o 4G. Aninha, tu não quer vir aqui no meu 4G? Ó, desliguei o Wi-Fi. Melhor? Desliguei o Wi-Fi. Desliguei o Wi-Fi. Você consegue me ouvir? Oi? Consegue me ouvir? Acho que é o eco. Eu vou sair daqui do auditório, então. Um segundo. Entra na salinha de atendimento. Salinha de atendimento. Ou lá em cima. Tá? Eu vou pedir para passar para outra pessoa enquanto eu me troco de lugar. Tá. Pode ser? Para não tirar o... Tá. Fabi, de repente a gente segue contigo e a Ana entra depois. Então, tá. Bom dia a todas. Nesse momento, nosso colega Júlio não está, né? Então, somos todas mesmo. Assim, é um prazer, né? Embora a situação esteja complicada, enfim, mas é um prazer muito grande estar representando o cadastro, né? Nesse momento de conversa, de troca, né? Eu acho que, assim, é um momento que a gente realmente, assim, para e diz, bom, o que eu fiz até agora, né? Como é que foi? Porque no dia a dia a gente vai fazendo, vai indo, vai tentando, né? E acaba não parando para avaliar. Enfim, assim, então, nessa primeira questão, né? Como é estar, né? Atuando como profissional nessa situação toda de pandemia. A FAS sempre nos trouxe muitos desafios, né? Eu acho que, assim, no dia a dia, a gente se reinventa, a gente busca forças, a gente conta com os colegas, a gente sempre faz de tudo. E esse ano, assim, foi muito, 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 muito presente toda essa situação. No início, a gente se pegou, assim, eu estava voltando de férias, e quando eu cheguei aqui, assim, o que a gente vai fazer? Dia 18 de março, né? Assim, para onde vamos, o que está acontecendo, como é que vai ser, vamos atender quem, prioridade, como, de que forma. Então, foi muito louco, assim, foi muita gente meio ir tentando, no erro e acerto, tentando ver o que podia fazer. As pessoas batendo a porta, o telefone tocando, e a gente tentando se organizar. Aí, né, os primeiros dias, meio na dúvida, sem saber exatamente o que, tínhamos algumas prioridades, algumas questões de práticas, né, do trabalho mesmo, questão de averiguação, coisa assim. Então, isso vai ser deixado de lado, vamos focar nas pessoas que estão batendo a nossa porta e precisando para agora, já, nesse momento. E o Cadastro Único, ele é um programa muito dinâmico, porque as pessoas, né, as famílias, elas alteram muito as suas situações de vida. Então, elas nos procuram com muita frequência, seja para alterar um dado, seja para ter uma informação, para ter uma orientação. Alguém disse alguma coisa, elas querem confirmar, então ele é muito dinâmico. E com toda essa situação na mídia, né, o próprio ministro da Cidadania, o próprio presidente, colocando que seria utilizada a base do cadastro para o auxílio emergencial, isso veio muito mais, com muito mais força. E aí foi que a gente, assim, então vamos pensar como vamos fazer. E foi isso, né, com a redução de carga horária, com algumas pessoas já afastadas por questões de saúde, a nossa organização interna, né, como é que vai ficar, como é que vai ser, alinhando, né, o que vinha do governo federal,
alinhando com a assistência, né, com o município, as diretrizes, né, do SUAS. Então, assim, sempre buscando. Antes que a gente estava, assim, meio, né, trabalho. Uns atendiam a porta, o telefone, as pessoas, outros pensavam. Então, assim, foi um trabalho bem de equipe mesmo. Como a Ofélia falou, eu acho que, assim, esse ano nos colocou muito à prova. Assim, tipo, vocês são uma equipe? Então tá. Então vocês vão trabalhar como equipe, né? Foi essa sensação. O apoio de todo mundo, assim, tentando se ajudar, tentando fazer o melhor, com medo, muito, porque é algo desconhecido, pessoas com situações de doença, pessoas com crianças, com idosos em casa. Então, assim, como é que eu posso fazer para me proteger, para proteger quem eu estou atendendo, para proteger os colegas, né? Hoje não estou me sentindo bem, então, né, o que eu faço, como é que eu ajo, de que maneira. A gente teve perda de familiares, né, de colegas durante o ano, enfim, acompanhamos a doença, que a gente até comenta, assim, que parece que é uma grande família, que mesmo que a gente não conheça as pessoas, os familiares dos colegas, a gente sofre junto, a gente torce junto. Então, isso nos colocou, assim, acho que nos deixou muito próximos. A questão da humildade também, que a Ofélia coloca, eu acho que a gente foi muito, assim, de dizer, bom, eu não sei nada sobre isso, o que eu posso fazer? E até mesmo, assim, o que eu posso fazer para ajudar os usuários, as pessoas que estão batendo na nossa porta, cheia de dúvidas, com situações de doença, com situações de miserabilidade, com tudo isso muito à prova, né? Então, assim, a humildade, dizer, como é que tu acha, né? Chegar para o colega e dizer, olha, eu não sei o que fazer, me dá uma ideia, vamos pensar junto. Então, acho que isso, assim, ficou mais forte do que nunca esse ano, né? Foi muito, assim, visível, a gente comenta, e que a gente estava tão próximo, que às vezes, assim, meio que só no olhar já sabe o que né, o outro estava pensando, o que o outro estava querendo dizer, ou quando a pessoa, né, liga, não tô legal, todo mundo se mobiliza para tentar ajudar. Então, esse ano foi complicado nesse sentido, assim, essa instabilidade. Mas, ao mesmo tempo, nos trouxe, né, esse presente, se a gente pode dizer assim, de poder se reinventar, poder se reorganizar na questão do atendimento via WhatsApp, via telefone, que sempre foi muito presencial, né? Sempre foi muito, a legislação do cadastro nos diz isso, é o atendimento presencial. Agora, então, com outras possibilidades, facilitou. As pessoas, as famílias atendidas nos agradecem. Ai, que bom que eu consegui resolver por telefone, que bom que eu consegui resolver pelo WhatsApp, não precisei ir até aí. A gente não poderia ir até a casa da pessoa, então, né, a forma de facilitar, de agilizar, acho que isso foi um grande aprendizado que trabalhou com nós e que, com certeza, a gente vai levar adiante. Vai ser uma das coisas que vai ficar, né, poder atender as pessoas de forma não presencial e orientar, porque o cadastro único tem algumas coisas que, assim, ele é muito técnico. Então, para a gente conseguir passar para as pessoas, tem que, às vezes, na conversa é mais fácil, né? Se é por telefone é mais tranquilo, mas no WhatsApp, numa mensagem, complica. Então, a gente também tem que repensar isso e passar da melhor forma. Então, isso, com certeza, é uma das coisas que vai ficar para, né, os próximos pós-pandemia. E, assim, desafios, eu acho que, né, é o desafio diário, né? É o desafio que a gente, todo dia, assim, o que eu posso fazer? A gente sabe que essa questão do emergencial ajudou muito, né? Muitas pessoas, elas conseguiram sair, algumas da própria situação de miséria que estavam antes e conseguiram minimamente, né, ter o básico, o essencial. Nos preocupa muito o final, né, desse auxílio, o que vai ser, como é que vai ficar a situação dessas pessoas. A gente não tem nada de concreto para dizer, o que a gente sabe são vagas, né, algumas orientações vagas, algumas notícias que chegam meio atravessadas, então, assim, a gente não sabe nem o que dizer para as pessoas, muitas vezes, tenta passar uma certa tranquilidade para elas e dizer, olha, vai ficar tudo certo, vai dar certo de uma forma ou outra, a gente vai conseguir, se não for pelo cadastro, vai ser por outros programas da FAS. Então, isso, né, acho que a gente, assim, desafio de nós ficarmos tranquilos para poder passar essa tranquilidade para as pessoas. E, com certeza, assim, essa possibilidade de
buscar, né, outras formas, outras ajudas, incentivar, né, algumas que nos dizem, a gente está tentando fazer isso, estou tentando mudar de trabalho, mudar, então, de uma certa forma, investir, né, nessas possibilidades. Então, assim, acho que isso, com certeza, vai nos exigir que no pós-pandemia também o próprio cadastro, por ser um trabalho, né, um programa que atinge o Brasil todo, vai ter que ser repensado muitas coisas, vai ter que abrir novas oportunidades, né, eu acredito que sim, como já tivemos, né, outras opções, outras modalidades de cursos, de capacitações, eu acho que sim, é bem provável que tenhamos, né, esperamos ter algumas coisas nisso, para que as pessoas se sintam motivadas, né, encorajadas a buscar, encorajadas a se reinventar, como a gente diz, né, porque às vezes eu penso assim, é muito fácil a gente dizer, eu vou me reinventar dentro da minha estabilidade como funcionária, né, como servidora pública, dentro da minha casa própria, dentro da minha família, enfim. Então, assim, é difícil se colocar no lugar do outro e dizer, eu vou me reinventar não tendo nada, né, começando do zero. Então, acho que isso a gente precisa ter um fiozinho de esperança para passar para essas pessoas. Eu acho que, assim, crescimento, com certeza, vai ter, né? Eu acho que a gente vai crescer muito, muito, muito com isso. Não é uma utopia, né? Dizer que a gente vai aprender, com isso e vai levar para a vida. Eu acho que sim. Né? Até a própria questão, né? Eu me remeto à Ofélia, porque ela trouxe várias questões, assim, bem né? Acho que eu concordo com ela. Eu acho que a própria questão do cuidado, né, do cuidado com a gente mesmo, cuidado com os que nos cercam, né, eu acho que é aquela questão assim, não sou só eu não vou me cuidar para não ter uma gripe, eu vou cuidar de mim, do meu colega, do usuário, da minha família, das pessoas que estão próximas ou não tão próximas, dos colegas, né, que estão lá nas outras unidades da FAS. Eu acho que a gente vai levar isso, né, essa atenção, esse cuidado com as pessoas que mais vulneráveis, ou talvez não seja vulnerabilidade financeira, enfim, mas a vulnerabilidade emocional, que naquele momento está passando pela situação, que a gente também consiga ter esse cuidado com elas e com nós mesmas, né? Tu ia falar alguma coisa, Luciane? Um minuto? Tá, então, assim, eu, assim, de coração, né, desejar a todos, a todas, um Natal muito bom, um Natal especial, embora, né, a gente saiba que vai ser diferente, que vai nos trazer outras oportunidades, né, de formas de contato, mas que seja um Natal bom, um Natal tranquilo, né, que a gente consiga realmente, assim, já que não vamos estar tão ocupados, né, com compras e troca de presentes e visitas, viagens, talvez a gente consiga realmente sentir um pouco mais, né, esse espírito de Natal. E que 2021 nos traga surpresas boas, né, que seja um ano assim que a gente consiga já, né, dizer, bom, passamos o pior, vamos tentar pensar que vai ser melhor para todos. E obrigada pela oportunidade, né, de participar, que venham outros momentos, outros encontros. Obrigada, Fábio, pela colaboração. Então, Ana Maria, tentamos novamente? Estão vindo? Sim, melhorou. Melhor. Eu estava lá no onde tinha retorno. Continua. Me digam. Continua. Oi. Cortando áudio. Estou na faixa. Deixa eu trocar para o meu G. 4G. Troquei para 4G. Tá. Melhorou? Melhorou. Eu não foto da linha da André.
acredito. Bom, melhor, né? Estou me ouvindo melhor? Melhor? Me digam se tá bom. Mais ou menos? Tenta falar um pouquinho com. Alô? Oi. Alguém, como vocês estão ouvindo? Agora sim, parece um pouco Agora cortado, sim. mas. Tá cortado? Eu tô com o meu cachê. Tirei o. Tá. Posso falar? Não? Pode. Tá, então estão ouvindo atrasado. Vamos fazer. A Paula vai peraí. Tu tá com Wi-Fi? Tem Wi-Fi? Desliga o celular. Desliga o microfone. Não, tem que desligar o celular. Desliga ele. Tá. Vê se fica melhor. Vamos ver se aqui tá. Sim, só que eu consigo falar do teu? Sim. O teu tá ligado ainda. Só que eu acho que tira o da Ana daí dos cursos. Desliga o aparelho. Acabou que eu saí da reunião. Tá, mas saí aqui. Saí da reunião, tá? Deu? Deu. Deu. Muito obrigada, Ana. Melhor? Agora sim. Uhum. Tá melhor? Agora eu não ouço vocês, mas deixa. Tá. Deu? Melhor, gurias? Tá bom? Tá, ótimo, então. Que estranho, né? Pois é, sei lá como. Ótimo, melhor. Então, gente, bom dia a todos. Mais uma vez, cumprimentar o NEPAS e a gestão do trabalho por essa iniciativa. Eu acho que é muito legal propiciar essas oportunidades de encontro, tá? Então, assim, dar bom dia para todos os colegas. Acho que vocês não ouviram nada, né, do que eu falei antes. Eu estava lá no auditório, aí tinha um eco, aí tô aqui na salinha. Bom, a Luciane nos propôs para esse momento 3 questões, como o pessoal está trazendo, né? A primeira é como é ser um profissional do SUAS na linha de frente, né? No lugar em que atua antes, durante e depois da pandemia. A segunda, agora eu vi que está virado, que a câmera está para cá. Tudo bem, vou olhar para a câmera. A segunda são os desafios e possibilidades, tá? Isso, eu consigo olhar para a câmera aqui. A segunda são os desafios e possibilidades que a pandemia acabou trazendo para o nosso trabalho. E a terceira são as perspectivas de transformação e crescimento ao enfrentar algo tão desconhecido. Na verdade, eu não consegui ser tão didática assim, então acabou que eu misturei as questões, mas acho que eu vou conseguir contemplar todas, tá? Então, assim, o que eu sabia sobre a questão de atuar em desastres e emergências e catástrofes, então, pensando antes da pandemia, eu tinha tido contato com isso na URGS, uma vez que foi uma professora fazer uma aula magna, uma dessas psicólogas que atuam em desastre de avião, né, que atendem famílias depois de desastres de avião, terremotos e tal. E aí eu tinha então esse conhecimento de que tinha um pré-trauma, né, um momento anterior, o momento em si do trauma e o pós-trauma, e que o pós-trauma costumava ser o mais longo, né? Tanto que eu acabei tendo algumas experiências. Quem trabalhou comigo na equipe do CRAS Norte talvez vai lembrar que a gente atuou numa enchente que teve no Fátima, no bairro Fátima, lá por 2011, 2012. Depois eu tive o episódio lá da KISS, que eu também trabalhei lá. E depois eu tive que eu fui atender naquela situação que teve um tornado, um ciclone, enfim, em Vila Oliva. Vocês vão lembrar, faz alguns anos também. Todas essas situações tiveram, o momento foi rápido em si, o momento em que a coisa aconteceu, e tu tinha um trabalho bem maior no pós-trauma, sabe? E agora a gente está vivendo uma situação diferente porque o durante está se prolongando bastante. Então, quando a gente pensa no pós, é assim, ó, é o durante
ele tá difícil pensar no pós por isso, porque ele está realmente sendo uma situação que está se prolongando bastante. Então, ali, naqueles momentos dos primeiros dias da pandemia, ainda no antes, assim, eu vi que a gente tinha que lidar com um cenário de mudança muito constante, tá? Muitas informações circulando muito rapidamente, tá? E ao mesmo tempo, nesse cenário de mudanças constantes e rápidas que as gurias colocaram aqui também, a gente tinha que lidar com as nossas emoções, com o medo da gente pegar, com o medo dos nossos familiares idosos ou com alguma comorbidade pegarem e lidar com essa sensação de vulnerabilidade que todos nós temos. Então, esse contato com a vulnerabilidade. No começo, eu me lembro que eu liguei para um amigo que trabalha, que é médico em outra cidade, e a minha preocupação era com as assistentes sociais. Por quê? Porque eu trabalhei desde que eu sou uma mulher do SUS, sempre tem várias assistentes sociais, e lá no CRAS ainda uma assistente social me ensinou que a assistente social tem que se colocar à disposição, que numa situação assim a assistente social tem que sempre se colocar à disposição. E naqueles primeiros dias da pandemia eu liguei para esse amigo e disse, meu Deus, as minhas colegas assistentes social vão se matar, porque elas vão sair lidando, meu Deus, eu estava muito preocupada com as assistentes sociais, sabe? Elas vão sair querendo salvar o mundo, se colocando à disposição e vão pegar tudo. Eu tava assim, com o coração assim, tá? Mas aí depois eu fui me acalmando um pouco, foram vindo as informações, enfim, tá? Então eu tive uma grande preocupação com as assistentes sociais naquele primeiro momento, porque essa colega me ensinou, o serviço social tem esse pressuposto, dá uma tragédia lá, tu tem que se colocar à disposição. E eu pensei, ai, meu Deus, vão pegar tudo. Tá, né? Pelas colegas, assim. Muita preocupação em passar a informação correta, porque ali na gestão do SUS a gente é um setor técnico, a gente é uma diretoria técnica, então muitas pessoas demandam informações de nós. E tu poder passar a informação correta num momento em que nem tu tem a informação e que as informações mudam. A Ofélia falou disso, que a gente teve que estudar muito. Toda hora saía uma resolução, uma portaria e saía de vários lados. Saía do Ministério da Cidadania, saía lei do Senado, saía do CNJ para abrigo, entende? Então saía de tudo que é lado recomendações novas. A gente tinha que ler elas, processar elas e ainda dar os retornos para as equipes que nos tensionavam, entende? A gente estava aprendendo, estava se apropriando daquela informação para passar aquela informação. Nos primeiros dias também, ali na gestão do SUS, eu tive que ter contato com o meu passado de técnica em segurança do trabalho e eu virei a louca da máscara, né? Então eu era a louca da máscara, N95 com filtro, tá? Mas assim, acho que, como eu dizia para as gurias, é melhor a gente pecar para mais do que para menos, né? Então a prevenção é isso, essa é a questão da prevenção, a gente pecar para mais. Que bom pecar para mais do que para menos, né? Enfim, outro desafio que a gente teve durante foi o teletrabalho, aprender a teletrabalhar. Então, para nós ali, o teletrabalho ele foi muito intenso. Para mim, o teletrabalho ele foi muito intenso, justamente porque saíam muitas informações, vinham muitas informações, a gente tinha que ler, processar, produzir documentos. Então, o teletrabalho, ele teve uma intensidade muito grande, né, para nós, assim, e no começo fluía muito o teletrabalho que eu chamo de assíncrono, ou seja, sem interação, aquele que tu tá ali lendo os documentos, produzindo documentos, mandando e-mail, ligando, e fluía muito pouco o teletrabalho síncrono, ou seja, com esse contato aqui. Primeira reunião que a gente fez na gestão do SUS foi um desastre. Assim, ó, nós não conseguimos manter a concentração, foi o ó. E hoje, todos nós estamos aqui. Rapidamente a gente se apropriou dessa tecnologia, Google Meet, Zoom, Jitsi Meet, todas essas coisas. Então a gente saiu de uma situação em que a gente conseguia teletrabalhar mais nas questões burocráticas e de produção de documentos e ligar e e-mail, para uma situação que a gente consegue teletrabalhar também dessa forma síncrona, ou seja, ao mesmo tempo, em sincronia, né? Interação online. Isso foi muito legal, assim, sabe? E uma das melhores experiências que eu tive no teletrabalho foi o plano de contingências. Para mim, acho que foi o que me motivou, que me deu um up ali, foi
plano de contingências. Porque aí a gente tinha as reuniões, a gente fez 15 reuniões com setores da FAS, e aquilo era uma atrás da outra, e depois de cada reunião, ou conjuntinho de reuniões, a gente se reunia, então aquilo nos trouxe, mesmo na distância, uma proximidade com os colegas, com as equipes. Aquilo foi uma coisa que deu um gás e que nos ajudou a aprender a trabalhar dessa forma. Eu e a Ana Paula fomos quem agendamos as primeiras reuniões. E quando eu e a Ana Paula agendamos, a gente nem sabia como que ia ser, tá? A gente agendou assim, eu nem sei como funciona isso, mas vamos agendar, vamos. Agendou. No dia vai ter que dar, vamos ter que aprender. E a gente foi aprendendo. Então, nas primeiras a gente perdia o tempo, o negócio do Zoom, que era só 40 minutos, cortava e nós ficávamos a ver navios, mas tudo bem. A gente foi aprendendo, a gente foi construindo, então isso foi muito legal. Perdão se eu estou falando rápido, é que eu queria falar tudo. Bom, então, desafios. Produzir orientações de modo rápido, num cenário de mudanças constantes, que cada dia é um dia. Tem que acompanhar as mudanças das organizações da sociedade civil ali, que toda hora surgia uma medida provisória, e aquele trabalho que se tem de analisar os planos de trabalho das ONGs, das OSCs, que é uma vez que é lá quando troca os editais, cada medida provisória vinha uma carrada de planos de trabalho. Então a gestão do SUAS teve que trabalhar muito intensamente em revisar os planos de trabalho a cada nova medida provisória. Foram 3, 4 revisões de planos de trabalho, de todos os planos de trabalho das ONGs. Então vocês imaginam isso, né? Então foi um grande desafio, né? E outro desafio aí do teletrabalho, conseguir separar o espaço doméstico do espaço de trabalho, do tempo principalmente, que é uma coisa que a gente estuda também um pouco na psicologia, de conseguir dar esse limite e a dificuldade de dar esse limite, porque como tu estava em teletrabalho em casa, bom, então eu não consegui terminar, ia na sexta até às 10, ia no sábado, então a gente teve um pouco, eu tive de dificuldade, plano de contingência, a gente trabalhou sábado, domingo, a gente fez umas coisas assim que a gente tem que regular, organizar melhor. Então, muita mistura ainda entre o espaço doméstico da casa e o espaço do trabalho. E o desafio de conseguir dar esse limite, tá? Para tu não trabalhar, para tu não entrar nesse esquema emergência e trabalhar enlouquecidamente e não ficar exaurido. Porque não adianta tu ficar exaurido depois, né? Então, tu tem que ter. Então, assim, isso foi um dos desafios. Eu até fiquei pensando ontem, quando eu estava preparando essa fala, o WhatsApp, por exemplo. Outro desafio que a gente tem, o WhatsApp toda hora irrompendo no cotidiano e, ao mesmo tempo, o que seria disso sem o WhatsApp? Como seria essa pandemia 10 anos depois, quando a gente tinha ferramentas, mas não tinha o WhatsApp? Como que o WhatsApp foi uma ferramenta importante de trabalho para a gente poder fazer isso, né? Poder estar nesse momento. E, assim, nessa questão dos desafios, a Ofélia falou e a Fábio falou, essa questão de lidar com a fragilidade, desse contato com a nossa fragilidade, né? Na psicologia, eu estudei, na época da graduação, uma das aulas que mais me chamou a atenção foi quando o professor falou da diferença do real e da realidade. Realidades são coisas que a gente constrói para lidar com a vida, né? A gente nega que é mortal, a gente nega os relacionamentos, a gente nega que eles podem acabar, a gente nega as coisas e a gente vai vivendo na nossa realidade. Mas o real, quando a pessoa se joga do prédio de 10 andares, o real emerge. Então existem algumas situações, especialmente aquelas relacionadas com a morte, que elas destroem a realidade que a gente constrói e elas nos defrontam com o real. E isso para nós nos dá um contato com a própria vulnerabilidade. E o ser humano é um serzinho que ele busca significado. Então, vai ter aquelas pessoas que dão significado a priori. Na filosofia a gente tem as teorias finalísticas, né? Isso está acontecendo porque tinha que acontecer, porque a gente tinha que se aprimorar. Vai ter pessoas que vão dar significado a priori, beleza? Vai ter pessoas que vão dar significado a posteriori. Aconteceu isso, vamos ter que lidar, né? E não temos o controle, vamos ter que construir. Seja no significado a priori, seja no significado a posteriori, a gente tem que ou
acreditar que isso tem um significado ou construir um significado, seja de uma ou das outras linhas que a gente se afilia. Então, eu acho que a gente, a gente tem esse desafio de dar significado, de construir significado. Eu lembro, para mim, a melhor obra da literatura mundial é a Metamorfose do Kafka. E é uma transformação. Um dia o cara acorda e ele virou uma barata. E ninguém sabe, e assim não tem um porquê. Aconteceu e ele precisa lidar com o fato dele ter acordado e virado uma barata e com as consequências disso e significar isso. Então, assim, a gente está se defrontando com a nossa vulnerabilidade, com a nossa falta de controle, com a nossa impotência, porque a gente tem uma sensação de onipotência. As pessoas tratam como se a pandemia fosse acabar em dezembro. Nós não temos o controle. Nós não sabemos quando ela vai acabar. Nós temos estudos prospectivos com base no comportamento da pandemia hoje. Então, assim, lidar com isso, fazer o nosso melhor diante disso e construir significados. E se a minha fala tá meio, ai que triste, a vida é um caos, não temos o controle e temos que construir significados, eu acho que o grande significado que vem para nós, ele também vem da literatura. A arte, ela responde algumas coisas. A arte, a poesia e a filosofia. E se eu usei um exemplo literário, né, que é a minha paixão pelo Kafka, pela Metamorfose, para falar disso, eu também uso um exemplo literário para os significados. Eu acho que toda essa pandemia, eu tenho pensado muito no livro do Carlos Drummond de Andrade, O Sentimento do Mundo. Em especial no poema O Sentimento do Mundo, que eu esqueci de imprimir para trazer aqui, para variar, e também no poema Mãos Dadas, que está no livro O Sentimento do Mundo. O que ele diz? Que ele não vai ser o poeta de um mundo caduco, que ele não vai cantar o futuro, né, fazer odes ao futuro, que ele não vai ser o poeta que vai cantar a beleza da mulher, o mundo futuro. Ele olha os seus companheiros, ele diz, eu olho os meus companheiros. Estão taciturnos e tristes, mas nutrem grandes esperanças. Né? E ele diz, não cantarei uma mulher, vamos de mãos dadas. Ele diz, o tempo presente, a vida presente, os homens presentes são a minha matéria. Vamos de mãos dadas. Então, eu acho que é isso que a gente vai colher. Que é um pouco do que a Fábio falou, que é um pouco do que a Ofélia falou. É lidar com essa vulnerabilidade, mas lidar junto. Sejam as pessoas que dão significado a priori e acreditam que tudo tem um motivo para acontecer. Sejam aquelas que, diante do acontecido, procuram ressignificar e construir um significado. Todos nós estamos em busca de significados e fazemos isso juntos. E vamos de mãos dadas. Então, eu acho que isso é a grande lição. A vida presente, os homens presentes e mãos dadas. É isso aí. Eu não sei se eu gastei os minutos, se sobrou um minuto. Eu ia finalizar o tempo, mas eu vi que ia ficar dentro do teu prazo. Tá. Obrigada, colegas, então, e um desejo que isso passe de uma vez. E se isso não passar, que a gente siga da melhor forma que a gente conseguir e junto nessa, junto com as pessoas que a gente atende também, tá? Então, obrigada a todos, desculpe alguma coisa a todos, né, eu da louca da máscara, mas assim, e que a gente possa pecar pelo excesso e cuidar de si e do outro, né? E esse aqui também é um espaço de cuidado para nós. Então, um beijo para todos os colegas, que a gente está distante, mas que a gente esteja perto também, né? Vamos junto, vamos de mãos dadas. Tá, é isso. Obrigada, Ana, por enquanto. Acho que existem duas loucas da máscara por aí. Faz parte. Então, agora a gente vai contar com a presença da Cirlei, do Cruzeiro do Sol. Eu vou pro outro aqui. Oi, Cirlei, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, Sim? Então tá. Gente, eu quero dar um bom dia a todos e quero contar um pouquinho para vocês da minha trajetória, então, nesses tempos de pandemia. Eu, diferente
de muitos colegas, quase não fiquei em teletrabalho, eu trabalhei direto. Eu lembro que em março a gente estava aqui no serviço, no Cruzeiro do Sol, naquela expectativa de retorno das férias, né? Então, os servidores tinham voltado das férias, as crianças tinham voltado das férias, e a gente estava, então, organizando os grupos por faixas etárias, a gente estava vendo se haveriam desligamentos, inclusões, a gente estava organizando o deslocamento das crianças até o serviço, organizando quantas crianças iriam almoçar no local, enfim, todas essas atividades, o contato com as escolas para saber os turnos que eles estudariam, né? E, de repente, a nossa diretora, Ana Luísa, liga, então, e diz, Chica, reúne a tua equipe e comunica que a partir de amanhã vocês estarão dispensadas das atividades devido à pandemia, vão para casa, se cuidem até segunda ordem. E eu, na minha ingenuidade, passei isso para as minhas colegas, e eu lembro que elas foram embora de manhã, e eu fiquei tipo, nem sei o que eu fiquei fazendo aqui, porque eu não estava entendendo aquela situação, eu achei que era uma coisa daquele dia, entendeu? Aí, fiquei uns dias ali em casa, e a Ana, então, me liga uma certa manhã e fala, Chica, vai lá para a sede da FAS, tu, a Lucy e a Samara do Laços da Amizade, que vocês têm que montar cestas básicas lá, porque a FAS está recebendo doações de alimentos, e a gente precisa montar cestas básicas e encaminhar. Aí eu fui para a sede, a gente foi para lá, a gente nem tinha muita noção do que colocar numa cesta, então tinha itens assim, que tinha vários, tinha itens que faltavam, e a gente montava meio a moda louca, aquelas cestas, naquela salinha que era da DAI, ali na recepção. Só que a demanda foi aumentando, aquela sala ficou pequena, e aí surgiu a ideia, então, da gente vir aqui para o Cruzeiro do Sol, já que era um pavilhão amplo, né, que poderia, os veículos poderiam entrar, as distribuidoras, ficaria mais fácil para todo esse transporte, né, e aí, então, viemos eu e a Samara para cá, e a Lucy ficou na FAS ajudando a Ana. No início, assim, a gente começou com poucas cestas, era unidades. Daqui a pouco a gente já estava trabalhando com centenas. E aí começaram a vir doações de cestas básicas de empresas, e aí os volumes foram aumentando. Só que os volumes foram aumentando tanto, e a FAS também foi comprando algumas cestas, que eu tive, então, que eu me transferi lá para o Pavilhão Interlagos. Pavilhão Interlagos é um nome que eu dei, assim, para o lugar, né? Era um depósito da FAS. Então, fomos eu e uma estagiária lá do Pavilhão Interlagos, e aí a gente já estava trabalhando com milhares de cestas. Era um número, assim, extraordinário. Então, a gente controlava as entradas e as saídas. A gente, então, entregava cestas para serviços de convivência, associações de moradores de bairro, secretarias. Só a SMED, para vocês terem uma ideia, a SMED, assim, no início da pandemia, eles distribuíam 1.000 e poucas cestas. Quando eu estava lá no Pavilhão Interlagos, já era 4.000 e poucas cestas que a SMED retirava. E aquela demanda sempre aumentando, né? Nessa altura do campeonato, já então tinham voltado os educadores do serviço de convivência e todos os estagiários, porque precisava de muita ajuda. Chegou um ponto que lá no Interlagos também ficou pequeno. Eu lembro, assim, de um dia que eu e essa minha colega, Thaís, estagiária, maravilhosa, que me ajudava muito, a gente só tinha uma estradinha, assim, para andar no meio das cestas. Era uma coisa fenomenal. E aí, então, a direção teve a ideia
de que essas cestas deveriam ir direto para alguns locais. Elas não precisariam mais passar pela gente. Então, o que aconteceu? As distribuidoras passaram a levar direto para os CRAS, para os CREAS, para a SMED, para vários locais. Chegou o dia, então, que a gente conseguiu esvaziar o pavilhão Interlagos. Aí lá ficou, então, um depósito do pessoal da manutenção, ficou alguns itens, algumas coisas do almoxarifado e uma parte do arquivo morto. Aí eu voltei para o Cruzeiro do Sol. Quando eu cheguei aqui no meu serviço, estava tudo diferente. Eu estranhei muito, porque tinha se transformado numa extensão dos CRAS, de 4 CRAS. CRAS Centro, Sudeste, Sul e Leste. Estava tudo diferente, o atendimento, os meus colegas, então, faziam agendamentos de famílias que viriam até o serviço conversar com a assistente social e essa assistente social, então, encaminhava para todos os órgãos, enfim, necessários, e também fornecia a cesta básica sempre que precisava. Quando eu voltei para cá, tinha também muita doação de roupas, de livros, de brinquedos. E aí eu comecei, então, a ajudar, né, aqui com essas coisas, no que precisasse, enfim. E aí, no fim de tudo isso, a Marlese me ligou, então, há uns 15 dias atrás, e pediu se eu poderia ajudar lá no Pop Rua, no Centro Pop Rua. Eu nunca tinha imaginado na vida trabalhar no Pop, era uma coisa assim, eu não entendia muito aquele serviço, né? Foi um desafio e tanto, uma experiência inesquecível. Eu fui, então, trabalhar lá no Pop. Eu tinha muitos julgamentos, eu era uma pessoa preconceituosa em relação a essa população e me transformei nesse sentido também. Eu fui muito bem acolhida lá e acho que eu fiz um trabalho legal, assim. E ontem eu vim de volta para o Cruzeiro. Não sei o que me aguarda, porque eu fiz tanta coisa nesse tempo, né? Por exemplo, assim, com as cestas, né? Era matemática pura, assim. Então, era o tempo todo fazendo cálculos, né? E matemáticos, que é uma coisa que eu nunca tinha trabalhado com isso. E eu focava, assim, né? Que a fome é uma necessidade fisiológica que não pode esperar. Então, por mais que eu me arriscasse todos os dias, porque eu não tenho carro, eu pego ônibus todos os dias, vários ônibus. Eu tive contatos com várias pessoas, eu manuseava aquelas cestas básicas que várias pessoas tinham manuseado. Eu tinha que receber gente até de outros estados, motoristas, colegas, enfim, né? Eu tinha um receio da doença, mas eu focava que eu precisava trabalhar, que eu precisava fazer minha parte pelo bem comum, né? Vocês sabem que eu sou do grupo de risco, eu poderia ter pego um atestado, poderia ter ficado afastada, mas eu escolhi trabalhar. Então, e vou continuar trabalhando até terminar. Então, o que eu quero agora, gente, o que eu mais quero agora, após pandemia, é o retorno das crianças. Eu quero muito o retorno das crianças, dos adolescentes, eu senti muita falta. Eu sei que eu tenho muito para ensinar para eles ainda. Eu quero focar muito nesse trabalho com eles, a ponto de eu ter passado o meu cargo de coordenação para a minha colega Grazi, por causa disso, tá? Então, seria o meu pós-pandemia, é o meu desejo, assim, que eles retornem. Tá? Eu quero as perspectivas de transformação, eu cresci muito, assim, como pessoa, eu quero ser mais cuidadosa, eu quero ser mais solidária, eu quero ser mais comprometida, é isso que eu quero. E eu estou bem
bem esperançosa que tudo isso termine, né? E a gente volte a ter, então, a nossa vida normal, né? Sem tantos cuidados e medos e ansiedades e insônias, enfim, tudo que aconteceu durante essa pandemia. Eu acho que é isso que eu queria falar para vocês. Alô? Oi? Achei que tivesse ativado o microfone, mas não estava. Zenilda, bom dia. Bem-vinda. Bom dia. Obrigada, estão me ouvindo bem? Sim. Então tá. Bom, pessoal, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência como técnica de referência da rede da média complexidade. Eu sou lotada no CREASul, mas essa função, ela abrange os encaminhamentos tanto para o CREASul como para o CREAS Norte, né? Então, eu tenho uma parte da minha carga horária dividida com acompanhamento em PAEF e uma parte com essa função. Não sei se todos sabem o que seria essa rede da média complexidade, mas basicamente assim, são 10 entidades parceiras que atendem idosos e pessoas com deficiência em situação de risco. Temos 3 APAES, INAVE, Ellen Keller, APADEV, CDC, o acompanhamento domiciliar Espejas do Senhor e 2 centros-dias para idosos. Então, essa seria a rede da média complexidade, né? Eu confesso, assim, que estar nesse lugar, nessa função, desde que eu comecei foi um desafio, porque era uma função nova, os editais passaram a funcionar a partir do 1º de outubro do ano passado, e em meados de outubro eu comecei nessa função. Antes eu estive um tempo em medida socioeducativa, e aí eu não participei de algumas reuniões que eram uma aproximação entre o PAEF, que também faz a atuação na média complexidade, e essas entidades. Então, quando comecei essa função, praticamente não sabia quem eram essas entidades, né, sabia do público, mas os profissionais também não. Então, foi um desafio antes da pandemia, aqueles meses até março, porque o que aconteceu? Era uma atividade nova, uma função nova que deveria ser construída, e desde aquela época já era difícil, porque eu acabo recebendo guias de encaminhamento e instrumento de risco. Não conheço aquela pessoa, aquele usuário, mas acabo me apropriando de todas as histórias de vidas que esse ano foram mais de 100 encaminhamentos, mesmo com pandemia, mesmo com um período que não teve os encaminhamentos em si, porque a gente passou por mudanças, ninguém sabia como seria, como funcionaria, quanto tempo demoraria cada situação, cada fase dessas que passamos da pandemia em si, né? Então, os primeiros desafios foi assim conhecer os profissionais, as particularidades de cada serviço e poder dando conta desses sentimentos que surgiam cada vez que chegava um novo instrumento de risco, um novo encaminhamento e as dificuldades assim que vinham com tudo isso. Aí depois, com a pandemia e alguns serviços ficaram um período sem funcionar, depois também passaram por adaptações, mas com exceção do Espejas do Senhor, todos eles têm um espaço que atendem o usuário, e isso ficou praticamente parado. Muitos casos acabam vindo por isolamento social, autoestresse do cuidador, como os riscos de encaminhamento, e o que aconteceu? Eles acabaram se agravando, porque eles acabaram tendo que já tinham isolamento antes, e agora todos nós acabamos tendo que passar por essa questão de isolamento, né? Então, muitas situações se agravaram, a gente sabe que os familiares que estavam trabalhando muitas vezes continuaram e eles ficavam sozinhos, outras situações, junto com tudo isso, questões econômicas, que familiares acabaram perdendo emprego, começaram demandas, como a Chica falou, de cesta básica, né?
Então, assim, o desafio que está sendo durante essa fase de pandemia até é exatamente assim, de casos que, assim, que estão se agravando, de situações que chegam assim bastante complicadas, de questões de saúde que vêm se agravando, porque daí as demandas de saúde foram voltadas para atender as questões da pandemia, cirurgias eletivas não tiveram mais, esses usuários já vêm assim com doenças crônicas acompanhadas, que os tratamentos também foram suspensos. Então, as situações que já eram difíceis acabaram ficando mais graves. Cuidadores, assim, com alto estresse, foi uma demanda muito grande, com agravos de saúde. Às vezes, esses cuidadores também são idosos e têm filhos com deficiência, né? Então, assim, dar conta de tudo isso, além das nossas ansiedades, das nossas mudanças, da carga que foi se adaptar a questões assim. Antes imaginávamos que a gente tomava todos os cuidados de higiene, e aí depois dessa pandemia a gente se deu conta do quanto pecava e quanto nos colocávamos em risco, de certa forma, né? Então, toda essa carga que tu trazer alimentos, tu higienizar, tu tomar os cuidados, não entrar calçado. Acabei cortando o cabelo, mudando muita coisa na minha vida, assim, para facilitar, para ter uma carga menor, né? Então, assim, a questão assim que fica mais difícil para mim ainda é como vai ser agora? As situações assim que vêm se agravando, os encaminhamentos continuam, temos vagas, alguns serviços não, outros sim. Como vamos lidar com essa pós-pandemia, se essas situações já vêm se agravando, né? Esses casos que já estavam, não tem tantas perspectivas de terem um desligamento, e outros mais vão chegando, né? Então, o meu desafio maior é assim, como vamos dar conta dessa complexidade que vem a mais em função da pandemia, dessas questões todas que chegaram, né? Então, em relação assim aos desafios, eu vejo assim que o desafio seria assim, a gente já vem sendo desafiada desde aquele início que passou assim para um ambiente virtual, nós assim um pouco mais resistentes, vem uma demanda sem aviso prévio, a gente vai tendo assim que ir conseguindo lidar com a situação, aprendendo no dia a dia. Essas entidades também aparecem muitas demandas, ligações, como eu faço com isso, como eu lido com essa questão. Muitas questões assim de agravamentos, porque os PCDs muitas vezes têm questões psiquiátricas, muitos casos assim que tiveram surto, que aí eles já precisam de um cuidado maior, já estão mais dependentes, eles são de risco maior como os idosos para se contaminarem. Aí eles acessar a UPA, onde é um local que a gente sabe que as demandas de Covid acabam sendo canalizadas, né? Então, essas questões, assim, que eu vejo, assim, que são os desafios, coisas que me preocupam, assim, e o dia a dia é preocupante. Cada vez que chega uma situação, se eu consigo encaminhar, ótimo, se eu não consigo, fica aqui pesando nos meus ombros, porque fica numa lista de espera, né? Então, seria basicamente isso, assim, como perspectivas, eu fico pensando assim, como vamos lidar com o novo normal, como será o novo normal? Como vamos lidar, assim, com as expectativas que tínhamos antes, com os planos que tínhamos, essas possibilidades. Acho que era isso. Obrigada pela participação, desejo, assim, pela possibilidade de compartilhar com vocês, desejo, assim, uma passagem de ano o melhor possível e que sigamos nos cuidando firmes e fortes. Bom estar com vocês. Obrigada. Obrigada, Zenilda, pela tua colaboração neste momento. Colegas, nós temos uns minutinhos, se vocês tiverem alguma colocação para fazer, quem está assistindo, podem escrever no chat,
ou até abrir o microfone também, tá bom? Eu penso assim que nós temos assim em comum, né, de todos os relatos que as colegas trazem, na realidade, assim, narrativas muito significativas, tanto do ponto de vista do ser trabalhador da assistência, as demandas e os desafios dos serviços, os desafios pessoais, que trazem muito crescimento, né? Mas a pontuação também da questão da vulnerabilidade. Nós somos pessoas que cuidam, né, atendem famílias, sujeitos em vulnerabilidade social, e algo que eu tenho comentado e que vocês trouxeram aqui, que é muito importante, é que nós também reconheçamos as nossas vulnerabilidades, sejam elas vulnerabilidades devido ao perfil de cada um, as vulnerabilidades emocionais devido ao que a pandemia trouxe, né? Porque é justamente isso, ainda é incerto, existem estudos prognósticos referentes a quando que essa fase vai se encerrar, mas não é tão logo, né? Existe uma mudança no comportamento das pessoas, ocorreram mudanças nas relações sociais, nas relações pessoais, né? E a gente reconhecer pessoalmente essas vulnerabilidades é uma forma também de nós nos fortalecermos, porque não é vergonha se sentir vulnerável, né? Porque na realidade tem a ver com o despertar da própria criatividade, para a gente enfrentar esse período que demanda inovação, que demanda nós estarmos num espaço virtual, que demanda a gente modificar um pouco o atendimento, utilizar mais o WhatsApp, utilizar mais o e-mail, que já era usado, mas enfim, utilizar Google Meeting e outras plataformas, né? A questão do teletrabalho, adaptação para isso. Então, assim, realmente, a pandemia é uma realidade, né? E a gente se dá de cara com uma situação tão difícil, é sofrido, né? E esse espaço é justamente para isso, para a gente sentir como é que estão os outros colegas e a partir dessa troca trazer novos significados, né, para cada equipe e para cada um. Eu estava fazendo um levantamento aqui do que as colegas colocaram, né, e se destaca muito a questão, assim, realmente desse olhar mais próximo aos colegas de trabalho, de se transformar de um grupo para uma equipe de trabalho. A questão, assim, da humildade e do reconhecer que a gente pode aprender a estar sempre inovando nesse sentido, assim, eu não digo nem adaptação, na realidade a gente aprende processos novos, seja processos de convivência, seja processos de trabalho, né? E então acho que isso é um pouco, esse espaço ele se torna uma linha assim de cuidado, de empatia com o outro, né? E um outro aspecto assim que foi levantado, a questão das dúvidas, das incertezas, e que a gente sabe que nós teremos e continuaremos com algumas dúvidas e incertezas, mas que a gente precisa continuar, né? E cada um resgatando consigo, né, um autorresgate, e com o outro ter esse suporte, né? Buscar com o colega, se traz uma outra perspectiva que é essencial, né? Que a Fábio colocou, que muitos colegas tiveram perdas de familiares, tiveram perdas de amigo este ano, tanto referente a outras situações que não são de Covid, como também situações
da própria resultado da doença, né, do Covid-19. Então, é essencial, sim, continuar mantendo esses cuidados, né? Quando cada um utiliza a máscara, ele, mais do que se proteger, ele está protegendo o outro nesses espaços que nós temos para atender, para trabalhar, nos espaços que a gente tem de convivência fora do trabalho. Então, se torna essencial. E resgatando um pouco o que foi falado sobre os jardins, aí no início, que o Rubem Alves fala dos jardineiros, né, que um jardim não permanece em existência se não houver o jardineiro. Mas a gente lembra, né, que nós somos 270 jardineiros, jardineiras na assistência social, né? Nós cuidamos de jardins, sim, mas nós também cuidamos uns dos outros. Nós somos um grupo de jardineiros. E isso é importante, a gente poder se fortalecer nesse sentido. E ele traz também uma outra questão, que todo jardim começa com uma história de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada, ou um lago construído, é preciso que eles tenham nascido dentro da alma. Quem não planta jardim por dentro, não planta jardim por fora e não passeia por eles. Na assistência, a gente tem a característica, quando a gente fala na questão do mundo do trabalho e o significado que a gente dá para o nosso trabalho, né? Nós temos toda uma legislação que nos regra para o atendimento, para a qualificação do trabalho, né? Mas esse significado se fala que ele é além do livro, by the book, né? Ele é by the soul, ou seja, é pela alma. Esse é o significado do trabalho, e quando a gente resgata isso, nos fortalece também para reconhecer que nós temos vulnerabilidades, né? Reconhecer isso para seguir em frente, porque nós somos humanos, e ser humano é isso, né? Digamos assim, poder também falar das nossas vivências para dar significado e para historicizar, digamos assim, né? Acho que a educação permanente também traz isso, e a preocupação da comissão, ela tem esse viés, tá? A gestão do trabalho também, psicologia do trabalho, enfim. E uma outra questão que eu estava lembrando, enquanto eu estava pensando nisso que eu estou falando para vocês, é tanta colaboração de cada jardim dentro da instituição, dentro desse organismo que nós somos. Por exemplo, assim, essa questão da inovação que nós estamos falando, da questão da atividade remota, o pessoal da informática, né, serviços, todas as equipes, mas a gente teve também agora a questão da intranet, que foi elaborada aí pela equipe da informática, acho que também é algo que nos facilita a nossa comunicação, o pessoal da comunicação também procurando sempre trazer a informação para todos de uma forma mais rápida, né? Enfim, todos nós aqui, dentro de cada um dos serviços, da alta, da básica, né, do administrativo, nós somos um organismo, cada um com a sua função, né, para fazer esse sangue circular, e nós cuidamos de outros organismos dentro dessa nossa sociedade, né? Então, é a questão nesse sentido, assim, de alma, né? Jardins que são cuidados por jardineiros e jardineiras, como diria Rubem Alves. Então, CREAS Norte está se inscrevendo para fazer uma fala. Eu fecho o microfone e abro para vocês. CREAS Norte, pode falar.
inscrito liberado. Ele desligou. Oi. Oi. Bom dia. Bom dia, bom dia. Então, vou ser mais breve aí, porque já se perdeu alguns minutos. E acho que não nos ouvir quer dizer algo. Mas isso eu deixo para minhas colegas psicólogos explanar depois. Pertinente, Lu, promover esse espaço de fala e principalmente de escuta, né? Porque uma fala sem escuta não faz sentido. E queria dizer que falar antes da pandemia, durante a pandemia e para nós, né? Não, e falo por mim, não vejo um pós-pandemia. Estamos em pleno, né, período de pandemia, né, com os números expressivos aí do aumento de casos, mas não só isso. Aqui, para nós que trabalhamos na média complexidade, com as violações de direitos, a gente percebe no cotidiano né, o que isso quer dizer, e não em números, né, mas nas reais situações que acontecem no contexto que a gente vivencia. E aí sinto falta de um espaço para poder dar conta disso. O que é trabalhar realmente num período de pandemia, um trabalho... Caxias sempre foi referência na sua rede, assim, especialmente na criança e adolescente, mas hoje a gente tem boa parte dos serviços e uma sobrecarga para quem está com as portas abertas. E o que é estar de portas abertas num período de pandemia, onde álcool gel, máscara não são suficientes? Há uma dimensão para além disso, que se reflete em nós, trabalhadores, nas famílias atendidas e nas nossas famílias. Né? Então, assim, sinto falta de um espaço para a gente poder falar disso. Como é essa dimensão do trabalho, né? Como é gestar um trabalho onde tu está aí com colegas positivados, colegas com sintomas, eu vivenciei isso da questão dos sintomas, e tu fazer o isolamento na tua própria casa, tu ter que te comunicar com as pessoas pelo WhatsApp, mudar toda uma estratégia, uma rotina, e muito solitário isso. E solitário também enquanto trabalhador. Então, trago essas questões para que a gente possa refletir, para que a gente possa se dar conta disso. A Ana Maria traz assim, né, de todo o processo de construção dos protocolos, e a gente sabe que o papel nunca vai dar conta, que a dinâmica da vida, né, visceral, do que aquilo que a gente realmente vive, transcende os papéis, transcende aquilo que a gente planeja, né, pela dinâmica do ser humano mesmo. Né? Então, assim, a gente... Tá. Essas questões que a Heller traz e para reflexão, elas estão dentro desse escopo todo que a gente está trazendo, porque na realidade, assim, é justamente pensar essas diferentes dimensões e sair do papel. E sim, e criando outros espaços, Heller, né? Para se aproximar mais, com certeza. E essa dimensão é o ser humano, né? É esse isolamento que a gente vai sentindo e o medo, na realidade, por estar, né, nessa situação, e como a gente ia aprendendo a lidar com isso e se fortalecendo enquanto grupo, e outras questões relevantes que traz nessa tua fala, né? Então, eu trago de novo, assim, que a gente agradece o espaço e a participação de vocês, tá? E vamos procurando esses canais, né? E a gente, enquanto educação permanente, gestão do trabalho, né? Estamos também à disposição, tá bom? Agradecemos a participação de todos, tá? Muito obrigada mesmo. E
Fiquem bem, tá? Obrigada. Até mais. Tchau.